Ok. Olá, boa Olá, tarde aí, né, Boa para tarde. todas. boa Hoje tarde. nós vamos iniciar aqui a nossa entrevista, né, com a Karina. A Karina, que é um traço 8 de personalidade predominante do Enneagrama. E a gente vai continuar aqui com as nossas entrevistas, trazendo um pouquinho da realidade, né, das informações do traço 8. Karina, se apresenta aí para gente um pouquinho, o que que você, o seu nome, o que que você faz, né? A Karina não está aqui no Brasil. Na verdade, eu moro em Orlando. O meu nome é Karina e há 7 anos eu me mudei com a minha família para os Estados Unidos. Eu tenho uma empresa que eu comecei aqui há 6 anos atrás, que graças a Deus hoje está indo muito bem. Sou uma tipo 8 do Enneagrama, que o pessoal morre de medo de tipo 8, né? Talvez uma direto ao ponto. O preto branco, não vem com essa história de cinza para cima de mim, né? Bem isso. Bem assim. E que eu acho que eu estudo bastante o Enneagrama, é uma ferramenta que me ajuda muito, que me fez trazer um conhecimento muito, muito grande sobre quem eu sou, sobre minhas sombras, né? E também sobre a busca da luz, que eu acho que é um trabalho contínuo e que a gente faz com o ser humano. E que eu acho que é uma escolha também, o autoconhecimento. E muitas pessoas, eu percebo que elas têm muito medo de se conhecer. E eu, como uma tipo 8, eu acredito que eu tendo esse lado de sendo mais proativa, de ser bem focada em resultado, eu consegui atingir muitas coisas na minha vida profissional. Eu comecei uma empresa do zero, e hoje é uma empresa que eu já tenho vários estados dos Estados Unidos. Eu tenho filial da minha empresa. Eu tenho também uma ONG no Brasil, que eu dou apoio para crianças e também para pessoas com câncer. Então, eu faço bastante coisa, eu tenho bastante, eu fico bastante ocupada, vamos dizer assim, como eu acho que é de praxe de toda personalidade 8, você não vê um 8 que está paradão na vida, né? É bem isso que eu ia falar, é bem 8 mesmo, né? E a Karina também é coautora do livro, né, Enneagrama Pais, Mães e Filhos, como eu também sou coautora, uma das, né? Que legal. Ô, Karina, eu queria que você contasse um pouquinho para mim como que foi a sua infância, ali do 0 aos 7 anos. Olha, para ser bem franca com você, eu não me lembro muito da minha infância, que eu já tenho uma meia idade já, mas a minha infância, para você ter uma ideia, nós somos 5 meninas, 5 mulheres, 5 irmãs. E eu chamo todas as minhas irmãs, fora a minha gêmea, porque eu tenho uma irmã gêmea, eu chamo todas as minhas irmãs de filha, todas. Então, eu sempre tive um lado muito de proteção, de proteger as minhas irmãs. Eu tenho uma mãe que sempre foi, uma mãe tipo 4, que sempre foi muito brava, e então eu acho que eu sempre fui aquela irmã que protegia todos. Então, eu sempre colocava minhas irmãs embaixo da minha asa e eu queria proteger e sempre falava para minha mãe, se tiver que bater em alguém, pode bater em mim. Mas, então, eu acho que eu tenho muito essa... Eu acho que daí que nasceu a personalidade tipo 8, né? Sim. Ô, Karina, e no caso, você é a mais velha? Eu Das sou a mais irmãs? velha. Ah, tá. E no caso, na adolescência, você viu, assim, o traço, o 8 em você forte? Porque, assim, o 8 realmente tem essas características, são fortes. Eu falo, assim, que eu acho que é um traço muito fácil da gente identificar, né? Devido ter esse traço mesmo da proteção, de forte, de fazer acontecer, da proatividade. Na adolescência, você também teve esse traço, assim, predominante? Você consegue perceber isso na sua fase de adolescência? Sim, eu sempre, quando criança, eu me via muito na coisa mais de proteger as minhas irmãs, realmente, da minha mãe, que sempre foi muito brava. E na minha adolescência, eu acho que daí eu fui aquela 8 bem fora, bem para personalidade. Então, eu arranjava confusão com todo mundo, eu sempre me posicionando muito. Tem até, inclusive,
história minha que eu acho que é muito tipo 8, que teve uma vez que a gente estava numa reunião na quinta série, isso eu me lembro, e a diretora da escola chamou a gente porque a gente tinha feito alguma coisa errada, e ela mandou eu calar a boca, porque ela perguntava a mesma coisa para mim e eu respondia, essa é a verdade. E aí uma hora eu falei, é essa a verdade? Daí ela mandou eu calar a boca, e eu fiquei quieta. Quando ela saiu, o grupo inteiro, aqui, os meus 12 amigos, ela mandou você calar a boca e tal. Imagina, eu na quinta série, eu falei, eu vou lá falar com a dona da escola. Mas eu não me acanhei. Porta dela. Bati, falei, eu queria falar com a senhora. E aí ela perguntou o que que era. Eu falei, olha, eu não admito que ninguém mande eu calar a boca. As únicas pessoas que podem fazer isso são meus pais. E aí, eu não esqueço que ela falou, mas... Ela era carioca, ela falou assim, mas é que eu sou do Rio de Janeiro e lá a gente fala isso. Eu falei, mas a senhora está no estado de São Paulo aqui não é o Rio de Janeiro. E aí meus pais foram chamados na escola, foi uma confusão. E eu acho isso muito interessante, essa história, porque mostra muito quem eu era, né? Eu não levava desaforo. Falou aqui, tá levando. Então, eu perdi muitos amigos, né? Em função da minha personalidade um pouco agressiva, né? Falando aquilo que pensa e azar o que vão pensar. Mas aí, depois, a gente vai evoluindo e começa a entender que não dá para ser desse jeito, né? Uhum. E como que foi, assim, o seu processo de identificação? Essa negação do 8, né? Foi fácil para você se identificar como 8? Ou você passou por algum traço que você se confundiu? Não, eu nunca me confundi sobre o traço da minha personalidade. Eu tinha muita questão entre o 8 e o 3. Uhum. Eu pensava que podia ser uma tipo 3. Mas como eu tenho um senso de justiça, que daí até a ONG, né? Quando eu abri minha ONG há 8 anos atrás, eu nem sabia que eu era uma tipo 8 na ocasião, mas aí você vê, né? Eu tenho a coisa muito de fazer pelo outro, pelo senso de justiça daqueles que são menos favorecidos e tal. Aí quando eu avaliei isso, mas com certeza a questão da negação do 8 eu acho que é o meu grande desafio, né? Mas eu não da minha personalidade, não. Nunca tive. É bem nítido, né, mesmo, o 8. Quanto à vulnerabilidade, você consegue identificar isso em você? Você não percebe? Ou você continua nessa fase? É um desafio? Como que é isso para você, a vulnerabilidade do 8? O 8, quando em vulnerabilidade, se perde, né? Então, é uma coisa que, para mim, realmente é um desafio. Como eu sou muito pragmática, meu forte é a minha vida profissional, mas quando se trata do coração, é um problema, literalmente, porque mexe com o coração, você fica vulnerável, e eu acho que daí que são aí que começam os maiores desafios. Eu tenho, há 7 anos, eu estou numa busca grande, eu pratico yoga há bastante tempo, inclusive sábado agora eu vou tirar minha certificação para ser professora de yoga, e estou estudando de coisa da minha prova, e o yoga me trouxe muito essa tentativa de aceitar mais que eu não tenho controle de tudo, né? Porque eu acho que a falta de controle te gera vulnerabilidade. Então, eu percebo quando eu não tenho controle de uma certa situação, eu fico super vulnerável, que traz aí ansiedade, várias coisas, né? Então, o yoga talvez tenha me trazido um pouco mais dessa calma, mas eu me percebo quando eu estou vulnerável, aí eu com certeza perco o foco várias vezes. Entendi. E como que funciona, assim, para o tipo 8, a demonstração de afeto, de carinho? Como é que a pessoa sabe que tipo 8 gosta dela de verdade, assim? Olha, como todo tipo 8 é engraçado, porque as pessoas têm uma visão que o tipo 8 é muito duro, que ele não é carinhoso, que ele não é afetuoso, que não é verdade. Uhum. Em contrapartida, você vê um tipo 8 com os filhos, você nem vai dizer, você fala, nossa, essa é aquela mulher brava, aquela mulher... Porque quando a gente está junto com a criança, a gente acha que a gente volta a ser criança, né? Então, eu sou uma mãe que às vezes eu até brinco com os meus filhos, eu tenho 2 filhos, né? Eu brinco, falo, meninos, eu não tenho a idade de vocês,
A mamãe não vai ficar brincando de Beyblade, porque eu brinco de Beyblade, que a gente é Pokémon Cards e Digimon que a gente assiste. Então, assim, eu sou muito infantilizada nesse sentido, mas realmente o tipo 8, você não vai ver um tipo 8 abraçando, beijando. Acho que a nossa forma de mostrar carinho, afeto, é talvez fazendo alguma coisa pela pessoa, talvez demonstrando o amor de um jeito. Eu faço muito ato de serviço. Então, por exemplo, a babá, que eu amo de paixão, eu percebo que ela está triste. Como eu não gosto de gente dramática, que fica no problema, é difícil para mim, e aí eu falo, tá, gente, está sofrendo, mas vamos resolver. Então, eu ofereço assim, por exemplo, ai, quer que eu faça uma sopa para você, que eu sei que você gosta? Sabe assim? Eu compro uma blusa e falo, olha, vi essa blusa e lembrei de você, entendeu? É assim que eu acho que o tipo 8 tenta demonstrar afeto. Entendi. Qual é o seu instinto dominante, ou Karina? Só para... O meu instinto, o instinto é que você está falando é do social, é isso que você está perguntando? Sim. Social. Social dominante. O social, ele é um contratipo, né? Ele acaba sendo mais mansinho, né? Vamos falar assim, mais bonzinho, né? Sim, eu não sou aquela tipo 8. E também eu tenho a tendência a todo tipo 8, como nós não ficamos no problema, a gente vai sempre para a solução do que está acontecendo, seja lá o que for. É muito difícil para a gente lidar com pessoas que estão sempre no problema, né? Eu acho que é o meu maior desafio. E não julgar essa pessoa. Então, eu acho que aí, talvez, o yoga também tenha me ajudado muito, porque o princípio básico do yoga é não julgar. Cada um tem o seu momento, faz a sua prática. Mas é um desafio, porque... Eu sou muito prática, então é difícil para mim. E meu filho mais velho é um tipo 4. Então, imaginem o desafio que é, né? Mas é sempre assim, né? Eu ia te perguntar isso, porque sua mãe é 4, né? Já acaba que o 4 tem aquela intensidade, né, maior, às vezes, de viver ali na falta. E o seu filho é 4, então como que é esse desafio para você? Nossa, é assim, muito, muito desafiador para mim. Porque ele sempre está vendo o que está faltando. E isso, para mim, é muito difícil, porque eu sempre vejo oportunidade em tudo, e ele sempre vê problema, né? Então, a minha relação com ele é desafiadora, mas eu sempre tento mostrar para ele o lado positivo das coisas. Eu sempre tento falar para ele, mas olha, o que aconteceu de bom com isso, meu filho? Nossa, ontem, por exemplo, ele chegou contando que ele fez uma coisa no jiu-jitsu e que todo mundo deu os parabéns para ele. Eu falei, olha que coisa legal, porque ele só reclama do jiu-jitsu. Falei, olha que coisa legal, deu o tap lá e todo mundo te elogiou. Pô, cara, você é muito 10, toca aqui e tal. Então, eu sempre tento dar esse reforço para ele, mas é um desafio. Tem dia que, olha... Não, e é interessante, a Karina, porque acaba que é uma evolução, assim, né? De uma parte para você e uma parte para ele, né? Então, assim, é realmente um crescimento, uma evolução para os dois, né? É um complemento, com certeza. Eu vejo muito isso aqui em casa também, porque eu sou tipo 7, né? E os meus 3 filhos são muito sérios, muito centrados, muito... É para você uma 7 que deve estar... Quer fazer tudo em todos os lugares, né? E eles não gostam de nada do que eu gosto. E eles são muito conservadores, e eu já não tenho muito isso, então, nossa, é muito desafiante. Mas eu acho que vem de propósito, eu acho, né? Complementa, né? Uma coisa complementa a outra. Eu acho que é mais ou menos isso. É a forma da evolução do ser humano mesmo, né? Sim. Certeza. É isso. Bom, Karina, eu queria te perguntar assim, se hoje, assim, você tivesse no seu nível máximo de evolução, assim, lá bem perto da sua essência, o que você não deixaria de ter da sua personalidade? Eu
força e a minha coragem. Eu acho, com certeza. Eu acho que isso são, assim, a força, a coragem, acho que a resiliência. Eu acho que isso, 3 pontos, assim, muito... acho que são muito positivos na personalidade do 8. Ele sabendo usar isso a favor dele. Entendi. Karina, só mais uma perguntinha aqui. Claro. Que é algo, né, muito, muito importante para a gente saber, principalmente uma 6. Como que existe o medo no 8? Como que funciona? Se o 8 tem medo ou não tem medo? Como que é isso? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu cheguei aqui com um filho de 2 e um filho de 5. E em 6 meses eu decidi que eu queria me divorciar. E meu ex-marido voltou para o Brasil e eu fiquei com 2 filhos e com uma empresa que não tinha nenhum cliente, zero. Eu acho que foi o momento que eu tive mais medo na minha vida. Porém, quando o meu filho mais novo nasceu, ele ficou muito doente. Então, só quem passa pela vulnerabilidade de quase perder um filho, eu acho que a gente tira o medo da nossa vida depois disso, porque não tem medo maior que esse, né? Então, eu acho que meu filho, que é o menor, o Francisco, eu costumo dizer que ele foi o grande aprendizado da minha vida e que ele é a minha grande coragem, porque quando eu penso tudo que eu passei com ele, qualquer outra coisa é muito pequena perto do medo que eu tive de perder meu filho. Então, eu acho que eu sempre tento voltar pro que eu passei, e aí o medo, ele existe, mas ele não prevalece. Certo. Perfeito. Bom, tem mais alguma pergunta, Raquel? Não, é muito objetivo, muito prático, né? O 8 aí, ó. Não, é isso, então, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem, então, Karina, para quem está iniciando nesse processo de autoconhecimento, para quem ainda não conhece o Enneagrama, para quem já conhece e está tentando se identificar, e para quem é traço 8 também, mandar uma mensagem para eles, como que funciona, como que foi para você, o que você aprendeu com o Enneagrama. Especificamente falando do Enneagrama, para mim, e olha que eu já estudei, eu sou coaching, também que eu já fiz a minha formação em coaching, eu já estudei de tudo um pouco. Eu me identifiquei muito com o Enneagrama, porque primeiro é uma ferramenta fácil, quando você se identifica com ela, eu gosto muito quando a gente fala ir para o caminho... eu não gosto quando a gente fala lado negativo e lado positivo, eu gosto muito da linha de sombras e luz, porque todos nós somos sombras e luz, né? E então eu acredito que o Enneagrama, ele é uma ferramenta facilitadora. E uma vez que você está preparado para se autoconhecer, é uma ferramenta bem pragmática, que te diz ali... eu, por exemplo, Karina, como uma tipo 8, eu não achava que eu tinha negação. Eu achava que não, eu falava, imagina que eu tenho negação, eu quero minhas coisas, eu vou e faço. E aí, depois que eu li, eu falei, não, Karina, você nega sim. E uma vez que você sabe que você nega, ou qualquer outra sombra sua, e que você traz ela para o seu consciente, seja qual ela for, tudo que a gente traz para o consciente é mais fácil da gente tomar ação, né? E quando a gente não traz para o consciente e está no inconsciente, a gente às vezes nem sabe por que isso não está me deixando ir para frente, ou por que eu tenho esse determinado medo. Então, eu acho que o Enneagrama, ele traz todas essas sombras para o nosso consciente. E quando vem para o consciente, fica mais fácil para você falar, peraí, isso aqui eu quero resolver agora, isso aqui eu não quero. Só que, assim, para quem está me vendo agora, se autoconhecer é uma decisão. Sim. É uma decisão que você tem que estar preparado, porque você vai descobrir coisas maravilhosas a seu respeito, mas você também vai descobrir as suas mais profundas sombras e você vai ter que estar preparado para olhar para elas, né? Então, eu acredito muito no autoconhecimento,
Eu já fui uma tipo 8 desgovernada, que xingava todo mundo, que falava palavrão. E hoje eu sou uma pessoa muito mais centrada, onde eu tento buscar tudo aquilo que eu aprendi para a luz. Mas nunca esquecendo que eu falo isso para todo mundo, a minha equipe que trabalha comigo. Nunca esperem que eu vou chegar e vou sentar e ficar quieta, que eu vou falar baixo, que eu não vou que eu não vou falar alto, e que eu não... porque aí isso não sou eu, porque daí eu vou estar perdendo a minha energia. E isso eu não vou perder, porque eu sou assim. Então, para os tipo 8, o que eu vou falar, que eu acho que todos é o melhor tipo do Enneagrama. E realmente, se eu tivesse que escolher um tipo, eu acho que eu seria o que eu sou. E eu acho que o tipo 8, ele realmente tem uma força, que quando ele está no melhor dele, é uma força propulsora que serve de exemplo para muitas pessoas, né? Eu, por exemplo, eu vivo sozinha aqui nos Estados Unidos com 2 filhos, eu tenho uma ONG, eu tenho uma empresa em vários estados e dou conta. Então, é possível, né? Então, eu acho que essa força do tipo 8, esse foco que o tipo 8 tem, é uma coisa muito bonita. Eu acho que é uma coisa realmente admirável mesmo. Então, eu acho que é isso. Um beijo para os tipo 8 e outros tipos também. Eu estou lutando para ir para essa asa, viu? Nós, não importa o tipo que a gente tentando sempre buscar a essência. Eu acho que todas as personalidades elas são muito bonitas, mas eu sou da teoria assim, já que eu sou uma tipo 8, deixa eu ser o melhor que eu posso ser dentro dessa personalidade, né? É isso mesmo. Não, e o que eu acho, só complementando o que a Karina falou, que é muito legal, muito interessante mesmo, que ama, né, ser o tipo 8, mas, assim, né, cada um com certeza ama ser o que é na parte do desenvolvimento, eu acho muito legal. E o tipo 8, o diferencial que eu vi muito na Karina, e é realmente ter trabalhado isso nela, trazer sempre para a consciência, né, os desafios dela. Então, isso é um diferencial muito grande, porque eu vejo, Karina, muitos 8s aí no mercado que eles não têm conhecimento e quer que todo mundo seja como eles, né? Que assim, sem entender que cada um tem um ritmo, né? Claro que realmente isso do 8 é muito importante, as pessoas têm que acelerar, têm que levantar, não tem que ficar, né, às vezes caído, sofrendo, mas eu falo muito da forma de ir, né? Então, assim, o muito 8 que tem no mercado, eles querem que as pessoas vão e pronto, acabou, porque eu consigo e pronto, acabou. E, tipo assim, acaba que não espera ali, né, eu respirar, às vezes, dos outros que tá um pouco lento, que precisa de entender. Então, isso é um diferencial muito grande quando a pessoa realmente está aberta para a evolução, né? É isso que é legal, porque que eu já fui essa pessoa, tá? Uhum. Eu era uma chefe, eu venho de uma empresa que tem mais de 6 mil funcionários, que eu era CEO dessa empresa e que eu sempre cheguei cedo para trabalhar, sempre. E eu andava de prancheta pela empresa inteira, falando não sei o quê, mas assim, general, cartel general. General. E eu achava que era o máximo, que tinha que ser assim. Eu falava, como é que as pessoas não são desse jeito? E aí que é o que você falou. E o tipo toma muito cuidado com a soberba dele. Uhum. E ele acaba se achando melhor que os outros. E existe isso, né? Cada um tem os seus pontos fortes. Então, não tem essa que o tipo 8 é melhor que o tipo 7 e tal. Mas o 8 tem isso, tá? Porque eu já fui isso. Assim. E tem, porque é igual eu tô falando, quando não se conhece, quando não se trabalha, quando não está aberto, às vezes, ao desenvolvimento, a entender ali, né? Então, quando ele não, qualquer pessoa, né? Qualquer personalidade quer igualar ao outro, aí tá errado, aí acaba que corta ali a evolução, corta o autoconhecimento. O autoconhecimento é o quê? Entender que cada um, né? Como diz o PNL, o mapa não é território. Então, a gente acaba indo muito tendo um cuidado um pouquinho maior, né? E assim, você já foi essa pessoa, hoje você já se vê, né, de uma forma com certeza muito melhorada, menos general, mas que com certeza é um exemplo, né? Que o 8 realmente é um exemplo a se seguir, sim. Isso é algo que eu tenho comigo e admiro super. Eu também. Então é isso, né? Obrigado pela oportunidade, meninas. Eu fiquei super feliz. É sempre bom a gente
da oportunidade de dividir um pouco sobre o Eneagrama, que eu acho que é uma ferramenta tão rica que as pessoas precisam conhecer, né? Exatamente, é isso, Sim. então. Karina, muito obrigada. Obrigada, Karina. Obrigada a todo mundo aí que assistiu, está assistindo. E não se esqueça de inscrever, né, no nosso canal, Tati, e curtir aí se vocês gostaram. Compartilha se vocês identificaram alguém que é desse traço, que pode ajudar, né, com algumas informações que a Karina trouxe. E aí, muito obrigada, Karina, pelo seu tempo aí, pela sua disponibilidade. Meninas, obrigada de coração vocês pela oportunidade, tá? Um grande beijo. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.